Nesse vídeo, abordaremos brevemente sobre a difusão no regime não estacionário. Quando falamos de ciência dos materiais, temos que essa se define pela relação entre a estrutura de um material e suas propriedades. Sendo assim, dentro de inúmeros conteúdos presentes nesse amplo estudo, temos a difusão, que é um processo físico em que substâncias são transportadas de uma região mais concentrada para outra menos concentrada, de maneira aleatória e espontânea. A difusão no regime estacionário é um fluxo que permanece constante e que não se modifica com o tempo. Este fluxo irá no sentido oposto do gradiente e poderá aproximar-se pelo primeiro termo da série de Taylor, resultando na primeira lei de Fick, representada na figura 0. Com isso, de acordo com o tema principal do vídeo, temos que a maioria das situações que envolvem difusão geralmente ocorre no regime não estacionário. Isso se dá devido à ocorrência de concentração que variam ao longo do tempo. Vale ressaltar que essas concentrações podem até ser constantes de um ponto ou outro, mas não em todos os pontos, ou seja, no sistema. Nesse caso do regime não estacionário, não há mais um fluxo de difusão constante, mas sim uma taxa de variação de concentração, com o tempo em função do gradiente de concentração, a segunda lei de Fick. A segunda lei de Fick é mais condizente com a realidade, pois nela a concentração sai modificando com o passar do tempo, ou seja, o fluxo varia. Calculando as equações usando essa lei, a aproximação da realidade seria maior, com base na fórmula da figura 1. Se o coeficiente de fusão for independente da composição, este se simplifica pela fórmula da figura 2. As variáveis são definidas como t, sendo tempo, d, sendo coeficiente de difusão, c, sendo concentração e x, sendo posição. Quando especificadas, as condições de contorno possuem um sentido físico. Assim, é possível obter soluções da expressão representada na figura 2. Uma solução é abordada no cenário em que um sólido semi-infinito possui a concentração na superfície constante e no seu interior as concentrações aumentam constantemente. Levando em conta algumas hipóteses, temos 1. Antes da difusão, a concentração no metal é homogênea e igual a C0. 2. O valor de x é igual a zero na superfície e cresce para dentro do material. 3. Para tempo igual a zero, a concentração é constante em todos os pontos do material, concentração igual a C0. 4. Para tempo maior que zero e no ponto da superfície, ou seja, x igual a zero, a concentração também é constante, com concentração igual a Cs. 5. Para tempo maior que zero e x tendendo ao infinito, a concentração fica igual a C0. Com isso, a segunda lei de Fick possui uma solução, representada na figura 3, onde ERF é a função erro de Gauss. Em relação com a fórmula da figura 3, suponhamos que se deseja atingir uma determinada concentração do soluto C1 em uma liga. A equação se modifica. O lado esquerdo da expressão fica igual apresentado na figura 4, e o lado direito igual à figura 5. Veremos agora o problema exemplo 5.3. No problema, os coeficientes de difusão para cobre no alumínio a 500 graus e 600 graus Celsius são de 4,8 vezes 10 a menos 14 e 5,3 vezes 10 a menos 13, respectivamente. Determine o tempo aproximado a 500 graus Celsius que irá produzir o mesmo resultado de difusão que um tratamento térmico a 600 graus Celsius com duração de 10 horas. Ou seja, o objetivo da questão é obter o tempo que será gasto em que o valor da difusão em 500 graus Celsius seja o mesmo que a difusão em 600 graus Celsius. Visto que o valor da difusão é o mesmo, logo a concentração em relação ao tempo no sistema será constante. Levando em conta a fórmula da segunda lei de Fick e a suposição citada anteriormente, temos que a fórmula x² sobre dt não varia. Devido a x ser constante, temos que dt também será constante. Com isso, o dt em 500 graus Celsius será o mesmo que o de 600 graus Celsius. Realizando o cálculo, observa-se que o valor final de 110,4 corresponderá ao tempo em horas que a difusão em 500 graus Celsius será a mesma em 600 graus Celsius.